Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. Muito curioso a respeito de uma coisa. Quando é que será mesmo a acareação de Daniel Vorcaro com a mulher do satânico psicopata golpista para que seja definitivamente explicado esse mega contrato de lobby no valor de 129 milhões de reais? Hoje, 19 de janeiro de 2026, Na Gazeta do Povo, a informação de que o deputado mineiro Nicolas Ferreira deu início a uma caminhata de 240 quilômetros para protestar contra as decisões do Sindicato do Crime Organizado e do desgoverno Petralha de ocupação. E no Space Liberdade, a notícia de que o meliante togado, considerado incrivelmente crente do pé quente, concedeu prisão domiciliar a um investigado na fraude do INSS. Com mais essa, fica claro que ele é cúmplice dos outros 10 na crueldade praticada contra o presidente Jair Highlander Bolsonaro. A cada dia que passa, a situação vai ficando mais insustentável para o estagiário amigo do amigo de meu pai, agora mais conhecido como Bubina, pelo fato de estar enrolado até as orelhas no caso do Banco Master. Nos jornais e nas redes sociais, a pressão é uma só. O Bubina estaria obrigado a se afastar do caso, uma vez que os irmãos dele e um cunhado fazem parte do esquema. A Marina Helena lembra que os desdobramentos são gravíssimos. O Bubina não só ficou com as provas da busca e apreensão, como afastou a Polícia Federal e nomeou a dedo os próprios peritos. Isso depois de levar o processo ao Sindicato do Crime Organizado, viajar com advogado, impor sigilo e, por fim, ter os parentes citados. Segundo o Rodrigo Marcial, este homem da foto aí ao meu lado, assusta o Bubina, o amigo do amigo de meu pai. Silvano Gertzel, ex-CEO da REAG, tornou-se o principal temor dos envolvidos no maior escândalo financeiro do Fazendão. Desde que deixou o cargo em 2025, durante a Operação Carbono Oculto, Gertzel desapareceu, não constituiu advogados e cortou o contato com antigos sócios. A ausência dele, somada à precisão cirúrgica das recentes ações da Polícia Federal e do Banco Central, alimenta a suspeita de que ele seja o delator por trás das investigações. O pânico entre os investigados cresceu após a liquidação da REAG em 2026, que revelou conexões explosivas. Dados do sistema da gestora expuseram que Fabiano Zettel, ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, pagou 20 milhões de reais aos irmãos do Bubina, o estagiário amigo do amigo de meu pai, por uma fatia no resort Taiaiá, avaliada em apenas 6 milhões e 600 mil reais. Com 30 anos de experiência e conhecimento profundo dos bastidores da REAG e do Banco Master, a provável colaboração de Gertzel representa uma ameaça direta à cúpula política e financeira do Fazendão. Para os envolvidos, o ex-executivo detém o mapa detalhado de operações que muitos prefeririam manter enterradas. E por falar nessa encrenca de Banco Master, o Júlio Schneider diz que existem algumas conexões que precisam ser explicadas. O banqueiro português Humberto Coelho, fundador do BTA Finance, que tem sede em Dubai, aparece como um dos principais elos no escândalo envolvendo o Banco Master. E agora vem a pergunta inevitável. Por que o satânico psicopata golpista esteve em Dubai com a mulher dele, advogada de Daniel Vorcaro, no meio desse cenário? Foi coincidência
Ou é mais uma peça do quebra-cabeça? Leão XIV baixou levemente os olhos, como quem escolhe cada palavra com extremo cuidado, e então anunciou: "E agora desejo enviar um recado especial a um filho do meu coração que neste momento enfrenta dias de grande dificuldade, Jair Messias Bolsonaro." A praça reagiu com surpresa. Jornalistas levantaram as câmeras. O mundo parou. "Filho, onde estiver, saiba que Deus não abandona aqueles que confiam na sua mão. Existem períodos na vida em que somos chamados não para lutar, mas para entregar. Entregar o coração, entregar o medo, entregar a ansiedade. Sei que este momento parece nebuloso, mas lembre-se, nas horas mais difíceis é que a fé encontra terreno fértil." A multidão escutava sem piscar. "Confie, Bolsonaro, entregue tudo nas mãos do Senhor. O que agora parece tempestade, amanhã pode ser bonança. O que parece confusão, amanhã pode ser clareza. E o que hoje é silêncio, amanhã pode se transformar na sua maior vitória espiritual." Um dos espetáculos midiáticos mais grotescos da história da imprensa brasileira é a afetação exibida por militantes de redação nos últimos dias diante do colapso da justiça. Um colapso em que autoridades disputam quem aprofunda mais a degeneração institucional ao proteger explicitamente promotores de esquemas corruptos com os quais mantêm relações promíscuas. Ora, esses militantes de redação apoiaram a anulação da Lava Jato e a descondenação dos envolvidos no maior escândalo da história, ao mesmo tempo em que, com entusiasmo, ajudaram a reabilitar politicamente e a conduzir de volta ao poder um de seus líderes, que havia sido condenado e preso. Paralelamente, justificaram e aplaudiram a criminalização de opositores por meio de censura e de perseguição judicial implacável, viabilizadas pela subversão de garantias constitucionais. Era mesmo tão difícil prever que o desfecho seria a consolidação de um Estado ainda mais corrompido e, pior, progressivamente mais autoritário e repressivo? Na Gazeta do Povo, a informação de que o maior ladrão da história do Brasil não vai ao Fórum de Davos e resolveu mandar a ministra da Gestão como representante. A verdade sobre o acordo União Europeia-Mercosul. O governo Lula quer os louros de uma vitória que tentaram sabotar no passado. É a tática de sempre. Herdar o sucesso alheio e mudar a embalagem para a militância aplaudir. O acordo com a Europa finalmente saiu, mas cuidado com o discurso. O governo atual quer a paternidade, mas a história mostra que eles são apenas oportunistas de última hora. Quem tirou esse acordo do mofo de 20 anos foi o governo Bolsonaro. Em 2019, a equipe de Paulo Guedes e Tereza Cristina fechou as bases técnicas que estão sendo assinadas agora. O trabalho passado foi feito com foco em liberdade econômica, não em palanque. Na época, Macron usou a pauta ambiental como desculpa para travar tudo. A verdade é que ele nunca se preocupou com a Amazônia, mas sim em proteger o agricultor francês da eficiência imbatível do agro brasileiro. Agora, o governo Lula aceita termos que podem engessar a nossa produção só pela foto oficial. A Europa impôs gatilho automático. Se nossas exportações crescerem mais de 8% ao ano, eles podem reintroduzir as tarifas. Na prática, estamos limitados a um crescimento pífio, perto do que a Europa pode crescer vendendo seus produtos no Mercosul. O Brasil avança apesar da ideologia, mas o mérito é de quem abriu o mercado em 2019 e não de quem vive de propaganda em 2026. Em uma descoberta que pode revolucionar o tratamento do câncer, cientistas descobriram que o veneno de abelhas melíferas pode destruir 100% das células agressivas do câncer de mama em menos de 60 minutos. O segredo está em um composto poderoso chamado melitina, presente no veneno de abelhas melíferas, mas ausente no veneno de abelhas mamangavas.
Os pesquisadores testaram o veneno em diferentes tipos de células de câncer de mama em placas de laboratório e descobriram que a melitina age como uma arma de precisão. Ela perfura as membranas das células cancerígenas, fazendo com que elas morram rapidamente. O mais promissor é que a melitina deixa as células saudáveis praticamente intactas, o que sugere que ela poderia ser usada em tratamentos com muito menos efeitos colaterais do que a quimioterapia ou a radioterapia. A melitina se mostrou especialmente eficaz contra o câncer de mama triplo negativo e o câncer de mama enriquecido com HER2, dois dos tipos de câncer mais difíceis de tratar. Essa descoberta abre novas portas para o desenvolvimento de terapias contra o câncer mais seguras e direcionadas, utilizando compostos naturais. Os cientistas estão agora trabalhando para aproveitar o poder anticâncer da melitina de forma controlada, possivelmente por meio de nanopartículas ou de versões sintéticas que possam ser usadas em medicamentos futuros. Embora mais pesquisas sejam necessárias, essa molécula natural das abelhas oferece uma poderosa nova arma na luta contra o câncer. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, falou hoje na Assembleia Geral da ONU e, segundo o portal Conservatism and Elegance, deu uma lição ao mundo, afirmando que alguns dizem que milhares foram presos, mas milhões foram libertados. Agora são as pessoas boas que vivem livres, sem medo, com suas liberdades e direitos humanos respeitados. Na Gazeta Brasil, a notícia de que subiu para 48 o número de mortos em uma colisão de trens de alta velocidade na Espanha e que, no choque, os corpos foram arremessados a centenas de metros. A Gazeta do Povo informa que Portugal vai ter um segundo turno depois de 40 anos com a participação de André Ventura, fundador do Chega, que sempre chama o atual ocupante do Planalto, quem quer que seja ele, de ladrão. O jornalista espanhol Albert Castellón publicou um trecho de um vídeo dele nas mídias sociais destacando o acesso que ele teve às denúncias do venezuelano Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, que está preso aqui nos Estados Unidos e está cooperando com as autoridades norte-americanas. O vídeo está em espanhol, mas ele fala muito pausadamente e por isso a narrativa é muito compreensível. Atenção para o que ele fala sobre o maior ladrão da história do Brasil. Ele foi o maior beneficiário do dinheiro criminoso venezuelano. Hemos tenido acceso a la declaración de Hugo Carvajal, la están viendo ante la Corte de Estados Unidos. Y la mayoría de políticos, no solo en Hispanoamérica, en Europa, se han dejado comprar. Hoy vamos a darles los nombres y las cifras por las que se vendieron algunos de estos altos cargos. Castellón Confidencial. Les voy a leer la lista de El Mayo Zambada y algunos datos más que nos han aportado fuentes cercanas a la investigación. Empezamos por Chile. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, casi 14 millones de dólares. Lula da Silva, actual presidente en Brasil, es la mayor de todas las cifras que están apuntadas. Según El Mayo Zambada, 1 billón con B de dólares le han hecho llegar a Lula da Silva del dinero del narco. Evo Morales, que sigue queriendo presentarse a las elecciones aunque no hay quien le aguante. 420 millones de dólares del dinero del narco. La familia Kirchner en Argentina. El fallecido Néstor Kirchner recibió, según esta confesión, 72 millones de dólares y Cristina Fernández de Kirchner, que sigue, como saben, detenida en su casa sin poder salir,
311 millones de dólares. No hay arresto domiciliario más millonario que ese. Seguimos. Álvaro Colón murió ya, pero fue presidente de Guatemala. Según los datos del narco del cártel de Sinaloa, recibió 31 millones. Manuel Zelaya, el que fue presidente de Honduras, está en la lista, aunque la cifra no nos la han querido decir. Lo mismo ocurre con Fernando Lugo, expresidente de Paraguay. Está en la lista. Y también Ollanta Humala, de Perú, expresidente peruano. As pressões norte-americanas pela Groenlândia estão aumentando sem parar e, junto com elas, as gozações relacionadas à chegada de Donald Trump na ilha e ao esforço pífio dos europeus em defender, entre aspas, a Groenlândia, como esse vídeo que mostra os militares dinamarqueses fazendo um muro com as famosas latas de biscoito do país. Outro vídeo bem-humorado mostra Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio observando os esforços de alemães e franceses para defender a Groenlândia. A Cissa Bailey conta que a Alemanha tinha enviado 15 soldados para ajudar tropas de outros países da União Europeia a proteger a Groenlândia. Os soldados deles, junto a soldados da Noruega, Holanda, França, Reino Unido e Dinamarca, haviam sido enviados em um voo fretado, já que nenhum país se dignou a enviá-los em um avião militar. E isso virou motivo de piada aqui nos Estados Unidos. No dia 16 de janeiro, soldados alemães chegaram na Groenlândia. No dia 17 de janeiro, Donald Trump impôs tarifas adicionais sobre a Alemanha. No dia 18 de janeiro, os soldados alemães foram embora da Groenlândia. Agora, a União Europeia planeja uma represália tarifária de 93 bilhões de euros caso Donald Trump continue insistindo em ameaçar os países europeus com tarifas se eles não apoiarem a tomada da Groenlândia. E veja como são as coisas. Enquanto a Dinamarca e até mesmo a própria Groenlândia resiste à iniciativa norte-americana, uma província canadense, Alberta, luta para declarar independência e possivelmente se tornar o 51º estado norte-americano. O movimento pela independência de Alberta está aumentando muito e, segundo as notícias, uma massa crítica de habitantes decidiu que chegou a hora de acabar com o controle de um corrupto regime de Ottawa sobre as vidas de todos naquela província. E quando se fala na questão iraniana, agora o vídeo que muitos iranianos estão compartilhando mundo afora é esse aí, ó, com o desenho da mulher que acende um cigarro com a foto do Zé Turbante pegando fogo, enquanto comentam Irã livre. Ao mesmo tempo, a Gazeta Brasil informa que os canais de TV estatal do Irã foram hackeados e transmitiram uma mensagem do ex-príncipe herdeiro Reza Pahlavi. E mais uma coisinha. Apesar de tudo o que tem sido feito no Fazendão por psicopatas criminosos, a verdade é que prender um inocente não o torna criminoso. Da mesma forma que soltar um criminoso não o torna inocente. Até a próxima. Absolutamente convencido de que é impossível querer um Brasil de primeiro mundo quando se tem um executivo de terceiro mundo, um legislativo do submundo e um judiciário simplesmente imundo. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? A revista Oeste traz a informação de que o fundo ligado à família do Bubina, o estagiário amigo do amigo de meu pai, enrolado até a raiz dos cabelos no caso do Banco Master, transferiu 34 milhões de reais para uma conta offshore em paraíso fiscal. A operação dos parentes de Mefistófele levanta suspeitas de supervalorização e de esquema financeiro. Uma informação do SBT News dá conta de que a transferência de 33 milhões e 900 mil reais
é para uma offshore de controle que permanece desconhecido, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas. Conhecido por adquirir 20 milhões de reais em ações do resort Tayaya, o fundo Arlene, de propriedade dos irmãos do amigo de meu pai, foi encerrado depois de repassar todos os ativos à empresa estrangeira baseada no paraíso fiscal caribenho. O interessante é que o encerramento ocorreu em duas fases bem distintas. Primeiro, na Assembleia de 5 de novembro de 2025, a Arlene Fundo de Investimentos aprovou a entrega dos ativos para a offshore Egide Holding, com cotas avaliadas em R$ 1,51 cada uma. Já no dia 4 de dezembro, o valor unitário das cotas subiu 450 vezes, atingindo R$ 679,13 cada uma e elevando a transferência para R$ 33.900.000. O montante envolvia as ações do resort ligadas à família do estagiário amigo de meu pai. Segundo a revista Oeste, a operação apresenta semelhanças com o esquema investigado pela Polícia Federal que envolve o Banco Master. Nesse caso, os ativos eram supervalorizados em curto período, de modo a dificultar a identificação dos beneficiários finais. A venérea Procuradoria-Geral da República recorreu ao Sindicato do Crime Organizado que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Poderes, para impedir a devolução de valores milionários a um ex-gerente da Petrobras. Paulo Bleno contesta a decisão do estagiário amigo de meu pai, autoproclamado anulador geral da República, e sustenta, para variar, que as provas contra Roberto Gonçalves são independentes da Operação Lava Jato e que os recursos devem ressarcir os cofres públicos. Flávio Bolsonaro viajou com um advogado do Banco Master. Esposa de Jair Highlander Bolsonaro é contratada pelo Banco Master. Filho de Jair Bolsonaro recebia mesada do careca do INSS. Hotel de luxo da família Bolsonaro foi comprado por advogado da JBS. Carro da esposa de um ministro do TCU que tentou embargar a liquidação do Banco Master é encontrado na garagem de Jair Highlander Bolsonaro. O careca do INSS visitou o gabinete de Bolsonaro. A ex-nora de um filho de Jair Highlander Bolsonaro é investigada. Pronto, agora o processo anda. Na Gazeta Brasil, a informação de que o corrupto, inútil e caríssimo Tribunal Superior Eleitoral está propondo uma regra que obrigue as plataformas a remover ataques às urnas eletrônicas sem a necessidade de ordem judicial neste ano da graça de 2026. É censura no duro, netespectador do CL News. Em vez de o TSE estar advogando e se preparando para instalar um sistema de voto impresso auditável com contagem pública dos votos em cada zona eleitoral, para que se possa ter um mínimo de transparência e de honorabilidade no processo, a bandidagem oficial sai atrás de censurar. Estamos em janeiro de 2026 e desse jeito o ano eleitoral está começando muito mal, mas muito mal mesmo. No Boletim Focus, a projeção de inflação para 2026 recuou para 4,02%. O PIB e o dólar mantêm estabilidade. O mercado financeiro evidencia uma estimativa de crescimento da economia em 1,8% e o câmbio a R$ 5,50. A mediana para a taxa Selic no fim do ano segue em 12,25%. O Pix voltou a operar normalmente após uma instabilidade durante a tarde de ontem.
A falha gerou milhares de reclamações e afetou pagamentos em todo o fazendão. E eu novamente chamo sua atenção para a necessidade de ajuda. Eu não tenho onde enfiar a minha cara de tanto constrangimento, mas eu não vejo outra saída a não ser essa, a de pedir diretamente a você que contribua com o que puder, não me importa o valor. O que eu sugiro é que você estabeleça uma rotina informal com a regularidade que será determinada por você mesmo. Pode ser semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena, a cada mês. O importante aqui não é tanto o valor em si, é o número de contribuintes e a regularidade, a constância, para que eu tenha um mínimo de previsibilidade e possa reconstruir minha equipe e melhorar a abrangência deste NetJornal. Eu, mais uma vez, agradeço a sua atenção e peço 1000 desculpas por essa chateação sem fim de ficar pedindo ajuda, mas o fato é que sem a sua colaboração absolutamente essencial, eu não poderei seguir adiante, mesmo porque quando o CL News foi criado há 5 anos, eu avisei claramente que eu não teria como desempenhar essa tarefa sem a ajuda de todos, sem a ajuda de cada um. Uma frente fria amenizou o calor e provocou chuvas em quase todo o fazendão. Após dias de calor intenso e sensação térmica elevada, os termômetros passaram a registrar queda nas temperaturas, principalmente nas regiões sul e sudeste, enquanto as chuvas ganharam força em várias áreas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, 23 estados e o Distrito Federal estão agora sob algum tipo de alerta para chuvas intensas, tempestades ou volumes elevados de precipitação. Uma solução clássica da engenharia está sendo aplicada em uma região árida para armazenar energia em grande escala, usando reservatórios em diferentes altitudes e integração com fontes renováveis. O projeto em Hatta amplia a flexibilidade do sistema elétrico de Dubai, reduz desperdícios de geração solar e reforça a segurança energética em horários de maior demanda. O caranguejo Ucidis cordatus, este aí da foto, escava túneis que drenam manguezais, oxigenam o solo e influenciam o ciclo do carbono em zonas costeiras tropicais. Distribuído pelo litoral atlântico da América do Sul, incluindo o Brasil, ele escava galerias profundas e ramificadas que, reunidas em densas concentrações, alteram os processos físicos, químicos e biológicos de forma tão significativa que parte da ciência passou a considerar esses crustáceos agentes fundamentais da biogeoquímica costeira. A revista Oeste informa que entre 330 mil e 360 mil manifestantes foram feridos em meio à repressão contra a recente onda de protestos no Irã. A estimativa é de um relatório produzido por médicos de Teherã, com números de 8 hospitais oftalmológicos e de 16 salas de atendimento de emergência da capital do país. O jornal britânico The Sunday Times publicou o documento no sábado passado. De acordo com o relatório, 1000 feridos perderam pelo menos um dos olhos. Um oftalmologista chegou a dizer que há tantas lesões oculares causadas por tiros de espingarda que eles não sabem quem tratar primeiro. Um dos funcionários da clínica Noor, em Teherã, relatou a realização de 800 cirurgias para a extração de olhos em uma única noite. O mesmo local atendeu 7 mil feridos com lesões oculares. Além disso, calcula-se um número entre 16.500 e 18 mil mortos. No fim de 2025, os iranianos tomaram as ruas em manifestações contra o aumento do custo de vida no país. Conforme o movimento foi ganhando força, os protestos passaram a reivindicar o fim da ditadura dos ayatolás, que comanda o Irã há quase 50 anos. Impor tarifas a aliados é completamente errado, diz o premier do Reino Unido. A declaração de Keir Starmer ocorreu depois que Donald Trump ameaçou taxar os países que são contra a anexação da Groenlândia por parte dos Estados Unidos. No verão de 2018, uma pesquisa secreta da Força Aérea dos Estados Unidos, partindo da base aérea de Thule, detectou uma estrutura artificial maciça
a 3 quilômetros abaixo da camada de gelo oriental da Groenlândia. 420 metros de comprimento, perfeitamente simétrica, com uma assinatura energética fraca. A perfuração confirmou a existência de uma nave alienígena, intacta, antiga, com um casco de uma liga desconhecida, de alto reparo. A descoberta foi passada imediatamente para o presidente Donald Trump no dia 12 de agosto de 2018. Logo em seguida, ele deu ordens claras. Segurem isso completamente, sem vazamentos, sem compartilhamento. Se precisar, comprem a Groenlândia. Donald Trump entendeu os riscos na hora. O derretimento do gelo exporia o local em poucas décadas. A tecnologia envolvendo energia ilimitada, propulsão gravitacional, materiais revolucionários, poderia decidir a supremacia global. China e Rússia já manobravam no Ártico. Só o controle exclusivo dos Estados Unidos seria aceitável. Ele dirigiu pessoalmente o projeto Polar Vault, um programa secreto controlado diretamente pela Casa Branca. A escavação começou em 2019, um complexo subterrâneo oculto construído no gelo. Os melhores cientistas trabalhavam em isolamento total. Publicamente, Trump abriu negociações com a Dinamarca no início de 2019 e, em agosto, sugeriu abertamente a compra da Groenlândia. O mundo riu, chamando de ideia excêntrica de alguém do ramo imobiliário. Na realidade, isso normalizou o foco estratégico norte-americano na ilha e ganhou tempo. A engenharia reversa trouxe resultados rápidos e a proteção norte-americana foi implacável. Sondagens russas e chinesas foram detectadas e bloqueadas sem que elas conseguissem avançar. Em 2025, foi assinado o Acordo de Autonomia Estratégica da Groenlândia, jurisdição permanente de segurança dos Estados Unidos sobre zonas-chave, direitos exclusivos de pesquisa, responsabilidade total de defesa em troca de investimentos econômicos maciços e de manutenção da autogovernança local. Nuuk aprovou por ampla maioria e Copenhague aceitou o inevitável. Em 2026, ao que se saiba, a nave continua no lugar, ainda revelando segredos. E com isso, o poder norte-americano vai se transformando silenciosamente. Independência energética absoluta, dissuasão estratégica incomparável, domínio tecnológico restaurado por gerações. A história discutirá os métodos e a retórica de Trump. Mas na Groenlândia e na nave alienígena enterrada, a visão de Trump se provou correta. Algumas descobertas são críticas demais para serem compartilhadas. Algumas responsabilidades são grandes demais para qualquer nação suportar, que não os Estados Unidos. Na Espanha, os especialistas que investigam a causa do descarrilamento de um trem de alta velocidade que matou mais de 40 pessoas encontraram uma junta quebrada nos trilhos, segundo uma fonte a par das investigações iniciais sobre o desastre. A Premier do Japão anunciou a dissolução do parlamento e a convocação de eleições. A votação antecipada definirá todas as 465 cadeiras da Câmara Baixa e marcará o primeiro teste eleitoral de Sanae Takaichi. As Filipinas descobriram um novo depósito de gás próximo ao Mar do Sul da China. A reserva de gás natural tem o potencial de reforçar a segurança energética filipina. As praias de Sydney, na Austrália, foram fechadas depois de 3 ataques de tubarão num período de 26 horas. No caso mais recente, um surfista foi levado para o hospital em estado crítico após uma mordida na perna. Uma proposta de taxação bilionária está levando os investidores a reduzir a presença na Califórnia. De acordo com o jornal Washington Post, a proposta prevê a cobrança de um imposto único de 5% sobre os patrimônios superiores a $1 bilhão dos residentes do estado da Califórnia e é fruto de uma iniciativa popular, quando o texto foi apresentado aos legisladores locais em novembro do ano passado. No momento, a proposta se encontra na fase de coleta de assinaturas, uma etapa obrigatória para as iniciativas populares na Califórnia. Caso atinja aproximadamente 875 mil assinaturas válidas,
o texto será submetido diretamente ao voto dos eleitores, sem passar diretamente pelo parlamento estadual. A Corte Interamericana mandou a Venezuela soltar 3 presos políticos. O tribunal não sabe se o regime chavista irá cumprir a decisão. Dos 35 países que integram a Organização dos Estados Americanos, só 2 não aceitam as determinações da Corte. Um aliado do podre narcoditador Nicolás Maduro negou manter conversas com os Estados Unidos antes do ataque à Venezuela. Segundo uma agência de notícias, Diosdado Cabello manteve contato durante meses com as autoridades do governo de Donald Trump antes da captura do líder venezuelano. E mais uma coisinha. Você sabe o que aterroriza um vampiro? A luz. E o super-homem sente medo do quê? Da criptonita. E qual é o problema insolúvel, amargo, insuportável para os esquerdopatas? Os fatos, a verdade dos fatos. Com a informação de que um professor de moral e cívica pediu um trabalho aos alunos com o tema Raio-X da Corrupção. Um dos estudantes apresentou essa imagem aí, ó, que está ao meu lado. Qual é a nota que ele merece? Para o Bobina, o estagiário amigo do meu pai, a coisa só piora a cada hora que passa. Na Gazeta Brasil, a informação de que um resort de luxo ligado a ele tem cassino, o que é ilegal no Fazendão, e festinhas com os meliantes togados que infestam o sindicato do crime organizado. Com 6 piscinas, quadras de beach tênis e um pier privativo, o resort Tayayá consolidou-se como um dos destinos mais exclusivos da divisa entre Paraná e São Paulo. No entanto, para além do lazer de alto padrão com diárias a partir de R$2.000, o empreendimento está no centro de uma série de revelações sobre a sua proximidade com membros da cúpula do judiciário e operação de jogos de azar. Embora tenha sido vendido formalmente, o local ainda é conhecido na região como, abre aspas, o resort do Toffoli, fecha aspas. Mais informações bombásticas estão no vídeo a seguir, produzido pela reportagem do portal Metrópolis. De interesse turístico Angra Doce, para conhecer os empreendimentos ligados à família do ministro Dias Toffoli e ao advogado da JF, Paulo Humberto Barbosa. O Metrópolis passou 2 dias no resort Tayayá, que já esteve no nome do primo e de 2 irmãos do ministro Dias Toffoli. Aqui a gente descobriu que, apesar do resort ter passado para o nome do advogado ligado à JF, Paulo Humberto Barbosa, o ministro Dias Toffoli é conhecido por ser o dono e possui, inclusive, uma casa destinada somente para si na região mais luxuosa do hotel. Durante a estadia, conversamos com funcionários do empreendimento. Sem saber que estavam sendo gravados, eles confirmaram a presença constante de Dias Toffoli no resort. No final do ano passado, o ministro promoveu uma festa para familiares e convidados que paralisou o funcionamento do hotel. O evento aconteceu após o empreendimento ter sido vendido para um advogado ligado à JF. É que, na verdade, o Beto vendeu aqui para os Fierro. Depois os Fierro vendeu para os Toffoli. Nossa, eu acho que é até hoje. Ah, isso aí é o ministro, né? É, diz que vendeu para o Paulo Humberto, que é o cara que a gente respeita aqui dentro. Entendi. Mas o Toffoli vinha aqui, né? Ele tava no final da semana de Natal, Ano Novo, ele tava com 180 pessoas dentro da Deu festa?
Ele deu trabalho. No Natal ele tava aí. Ele não saiu ele, cara. Ah, é o Toffoli, isso, né? Ele veio com os seguranças dele. Nossa, mal ajudou. Ele vem aqui, ele fala com vocês também? Ele não fala com ninguém. Entendi. Ele é meio... Senta ali na mesa dele, só serve. Ele anda até por trás. Esse mesmo funcionário que contou da festa nos levou a uma embarcação ancorada no pier do resort, que seria do ministro Dias Toffoli. Esse é do ministro. Ah, essa é do ministro. Ah, Aqui tinha... Quem frequenta o local conta que Toffoli tem uma casa destinada somente para si na área mais nobre do resort, que continua reservada mesmo após a venda do local. Mas aqui tem a casa do ministro, né, também. É a casa do ministro, as terras. Mas ali é dele mesmo, será? Ou ele aluga? É dele. Ah, lá é dele. É que tá todo esse rolo, né? Sabe se ele vendeu, se não vendeu. Tá todo esse rolo aí na mídia, né? É quando ele segurando, não deixa ninguém subir lá. Ninguém, aí fica só pra ele. Mas quando ele não tá aqui, usam lá a casa? Não, só dele. Mas essa aqui usam, então? É, o padre só que vem aqui, ele é só ele é padre mesmo, padre? O irmão dele é. Nós ouvimos relatos que o Tayayá já foi frequentado por outros membros do STF. A presença de Dias Toffoli no resort não se resume a relatos. Esse registro de 2019 mostra o ministro em um dos restaurantes do complexo. Jogar em máquinas eletrônicas ou participar de partidas de blackjack é uma opção oferecida aos hóspedes do resort ligada à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O espaço de jogos do Tayayá reúne 14 máquinas da chamada videoloteria. Essa modalidade de jogo é legalizada no Paraná e funciona como uma espécie de raspadinha instantânea, mas que se assemelha visualmente aos caça-níqueis. A reportagem do Metrópolis visitou o local e encontrou um ambiente com iluminação artificial, carpetes e luzes de neon, reproduzindo a estética de cassinos internacionais. Além das máquinas, o local oferece venda de drinks e cerveja e também conta com mesas de pôquer. Hóspedes que permanecem no local após o horário oficial de funcionamento são convidados a participar de outras modalidades, como o blackjack. Tem um rapaz aí, porque ele acabou de me perguntando, porque não dá, se ele quer jogar, mas não tinha. Aí eu falo assim, não, vou conversando com as pessoas, conforme aparecendo gente, eu vou montar uma mesinha pra jogar. Aí eu falo pra ele. O acesso ao espaço ocorre sem o controle de entrada, e a reportagem inclusive flagrou crianças circulando no local. O ambiente foi inaugurado nas primeiras semanas de 2026 e funciona como um projeto piloto para o projeto de expansão que é conduzido pelo advogado Paulo Humberto Barbosa. A coluna Andresa Matai já mostrou que o advogado é ligado ao grupo J e F. Ribeirão Claro é essa cidade pacata, do interior do estado do Paraná. Apesar da aparência tranquila, os moradores relatam já ter se acostumado com a visita de nomes famosos. Além de Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia, há relatos de visitantes como o jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e de influenciadores, cantores que estiveram no resort do Tayayá. A influência da família Dias Toffoli é visível publicamente em Ribeirão Claro, a ponto do Fórum Eleitoral da cidade ser uma homenagem ao patriarca da família. No dia da sua inauguração, o ministro Dias Toffoli esteve por aqui para participar da festa. Congressistas da oposição que fazem parte da CPI do INSS protocolaram um pedido ao integrante extraordinariamente crente do Pé Quente, do Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Poderes, para ter acesso às quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático relacionadas ao caso do Banco Master.
O Bobina, estagiário amigo do amigo de meu pai, havia bloqueado o acesso dos congressistas a essas evidências, que foram obtidas pela Polícia Federal. Agora, veja essa. A Gazeta Brasil informa que a doação de um apartamento avaliado em míseros R$2.600.000, localizado em uma das áreas mais nobres da cidade de São Paulo, levantou questionamentos após ser revelada hoje pela Folha de São Paulo. O imóvel foi transferido em novembro de 2024 pelo pastor e empresário Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a apetitosa nutricionista Gabriela Amaral Rocha, sob a justificativa de que a operação fazia parte de um investimento empresarial. O apartamento possui 94 metros quadrados de área privativa e está situado na Alameda Franca, no bairro dos Jardins, região de alto padrão da capital paulista. Segundo a empresária Gabriela, o imóvel teria sido utilizado como forma de aporte financeiro na empresa Feed Me Up, especializada em marmitas saudáveis. A operação ocorreu poucos dias antes de uma outra doação imobiliária envolvendo esse mesmo núcleo familiar tão generoso. Na ocasião, a empresa Super Empreendimentos repassou um apartamento avaliado em R$4.400.000 a Carolina Trainotti, nome citado em uma investigação policial sobre tráfico internacional de drogas em 2022. Agora, pense comigo. Você já viu como essas doações milagrosas só caem no colo de mulheres como Gabriela Marmita ou Carolina Sugar Baby, que no passado politicamente incorreto se dizia que eram para 400 talheres? A coitada da Palmirinha, que Deus a tenha, velha e feinha, jamais foi contemplada com uma generosa doação desse tipo. O FGC, Fundo Garantidor de Crédito, informa que dos 800 mil credores do Banco Master, 600 mil já pediram reembolso. De acordo com o FGC, 448 mil investidores concluíram o processo de solicitação e avançaram para o pagamento. Mas o processamento pode levar mais tempo para ser concluído por causa das etapas de segurança e validação de identidade. E eu novamente chamo sua atenção para a necessidade de ajuda. A Polícia Federal mira no tráfico internacional de drogas ligado ao PCC em São Paulo. A Operação Expurgo pretende desarticular a estrutura logística e financeira da facção. 12 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça Federal. A emissão de passaportes pela Polícia Federal foi suspensa na manhã de hoje por causa de uma instabilidade no sistema, conforme relata a Gazeta do Povo. Relatos de usuários registrados pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, apontam que o problema ocorreu nacionalmente desde a noite de ontem e durou pelo menos até o começo da tarde de hoje. A Polícia Federal confirmou para a Gazeta do Povo que o sistema passou por uma breve instabilidade, mas que já está normalizado. No entanto, não respondeu a questionamentos como a causa do problema, a abrangência e nem quantos passaportes deixaram de ser emitidos no período. A suspensão da emissão de passaportes ocorreu pouco mais de um mês depois do governo federal liberar 60 milhões de reais ao orçamento da Polícia Federal para evitar a interrupção do serviço. No final de outubro do ano passado, o setor alertou que não teria outra alternativa a não ser a paralisação da entrega dos documentos por falta de verbas. A verba liberada, no entanto, foi menor do que os 97 milhões e 500 mil reais pedidos ao desgoverno Petralha de ocupação pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para evitar a suspensão do serviço. Na época, ele calculava que o orçamento restante seria suficiente para cobrir os custos apenas até o começo do mês de novembro.
Os orelhões serão extintos em todo o território nacional até o fim de 2028. Lançados em 1972 em todo o Brasil, os orelhões têm o design assinado pela arquiteta Chu Ming Silveira, uma chinesa radicada no Fazendão. O serviço já teve mais de 1.500.000 terminais. Arqueólogos acharam fósseis que podem ter feito parte do primeiro jardim zoológico selvagem da China. Os sinos de bronze encontrados pelos pesquisadores no pescoço dos animais também revelam que o zoológico pertencia à elite chinesa da época. O portal Conservatism and Elegance, da Thazy Smith, informa que o presidente Donald Trump chegou a um acordo sobre a Groenlândia e, com isso, cancelou as tarifas que seriam impostas sobre a Europa a partir de fevereiro. De acordo com a nota publicada pelo presidente norte-americano, abre aspas. Após uma reunião muito produtiva com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, definimos a estrutura para um futuro acordo sobre a Groenlândia e, de fato, sobre toda a região do Ártico. Esta solução, se concretizada, será excelente para os Estados Unidos da América e para todos os países da OTAN. Com base neste entendimento, não imporei as tarifas que entrariam em vigor em 1º de fevereiro. Novas discussões estão sendo realizadas a respeito da Cúpula Dourada, especificamente sobre a Groenlândia. Mais informações serão fornecidas à medida em que as discussões avançarem. O vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e outros, conforme necessário, serão responsáveis pelas negociações e se reportarão diretamente a mim. Agradeço a sua atenção a este assunto. Fecha aspas. Depois das reuniões, Trump confirmou aos jornalistas em Davos, na Suíça, que o acordo sobre a Groenlândia, que beneficia os Estados Unidos enormemente, permanecerá em vigor indefinidamente. Ele disse que, abre aspas, conseguimos tudo o que queríamos. Segurança nacional verdadeira. O acordo será divulgado em breve. Ele nos garante tudo o que precisamos. É um acordo definitivo, de longo prazo. Minerais também. Fecha aspas. Maria Corina Machado disse que o chavismo está manipulando dados e que não libertou a maioria dos presos políticos. A declaração da líder de oposição venezuelana foi feita após uma reunião com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos na sede da OEA em Washington, lá de Betim, no estado de Minas Gerais. E mais uma coisinha. Neste início de ano eleitoral, eu fico com a nítida impressão de que o Brasil hoje em dia é como aquela mulher que apanhou durante 16 anos de um marido bêbado e ladrão em um relacionamento tóxico, se separou durante 4 anos e mesmo assim acabou aceitando o ex-marido de volta, mesmo com ele deixando claro que a pancadaria iria continuar e até mesmo piorar. Mas, segundo ela, ele disse que tudo o que ele fez e continua fazendo é por amor. Até a próxima. Sabendo que, apesar de toda a gritaria da petralhada que é contra e vai às ruas fazer manifestação, agora está em pleno vigor a escala 6x1 no Fazendão. Para cada bolsonarista que trabalha e sua a camisa para botar comida na mesa, 6 petralhas vagabundos só recebem auxílio do desgoverno petralha de ocupação. Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Por favor, se inscreva, ative o sininho e peça para todo mundo se inscrever. Eu preciso muito da sua colaboração. Você quer ter uma pálida ideia da profundidade da criminosa falta de ética, da esbórnia imoral indutora de vômito que tomou conta do Fazendão?
A plataforma UOL, entre outras, está informando que a Justiça Federal em São Paulo declinou da competência e encaminhou ao Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Poderes, um processo que investiga suspeitas de insider trading envolvendo os empresários Nelson Tanuri e Gilberto Benevides em operações com ações da Gafisa. O inquérito, que, para variar, corre sob sigilo, está sob a relatoria do já enroladíssimo Bubina, o amigo do amigo de meu pai, e também aponta o Banco Master como um dos interessados no processo. Pois bem, prepare o estomazil. O Master é representado, nesse caso, nesse momento, pelo escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes, que todas as noites faz canguru perneta com o satânico psicopata golpista, que também, por acaso, bate ponto no mesmo sindicato do crime organizado lá da Praça dos Três Poderes. Dona Vivi, apesar de todos os pesares, mantém um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro. A informação foi publicada por Malu Gaspar no jornal O Globo e confirmada pelo UOL. As informações constam em despacho da juíza federal Maria Isabel do Prado. Além de Dona Vivi, os dois filhos do satânico psicopata golpista, Alexandre e Giuliana, também integram o escritório Barsi de Moraes e atuam, no caso, em nome do Banco Master. Se o inquérito for levado ao plenário da Pocilga, o caso relatado pelo Bubina, amigo do amigo de meu pai, poderá ser analisado pelo próprio satânico psicopata golpista, que, só para lembrar mais uma vez, dorme todas as noites na mesma cama com a advogada do Banco Master metida no processo. Segundo as informações, o envio do processo ao Sindicato do Crime Organizado ocorreu por causa das conexões entre a investigação envolvendo a construtora Gafisa e o caso das fraudes atribuídas ao Banco Master, mencionadas na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra Nelson Tanuri e Gilberto Benevides em dezembro. Essas ligações foram posteriormente reconhecidas pela defesa de Tanuri, que também é investigado no inquérito relacionado ao banco. Liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado, o Banco Master aparece nos autos como terceiro interessado, uma classificação atribuída a pessoas físicas ou jurídicas que, embora não integrem a ação originalmente, podem ter os direitos delas afetados pela decisão final da Justiça. Paralelamente, a Gazeta do Povo informa que o advogado Valfrido Vardi, crítico da delação premiada, deixou a coordenação da defesa de Daniel Vorcaro por sentir, abre aspas, cheiro de acordo. O jornal diz ainda que a cada nova revelação, o papel do Partido dos Traficantes fica mais escancarado. Augusto Guga Lima, ex-sócio de Vorcaro, era um suposto operador de esquemas de crédito consignado ligados aos criminosos petralhas na Bahia, envolvendo figurinhas carimbadas como o senador Jacques Wagner. Na base de tudo, uma política social obscura serviu para fazer o banco crescer artificialmente. Depois de todas as fofocas e intrigas criadas pela esquerdalha, o Space Liberdade está informando que Tarcísio diz que é candidato ao governo de São Paulo e afirma que vai visitar Bolsonaro. O governador afirmou que, abre aspas, sou candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo e irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal na próxima quinta-feira para prestar o meu total apoio e solidariedade. Fecha aspas. Veja só que bacaninha. O energúmeno que bate ponto no prédio da fazenda está sendo imortalizado em grafite pelas ruas do fazendão.
não importa que seja por meio de inteligência artificial. Ele está sendo considerado o melhor ministro da economia, mas o melhor do Paraguai, já que mais de 200 empresas saíram do Fazendão depois que esta besta quadrada tomou o lugar de Paulo Guedes, o melhor ministro verdadeiramente de toda a história republicana. Mas agora, dentro de apenas 2 minutos, você vai ver um vídeo que certamente vai fazer você enxergar o Fazendão de outra forma, se é que você já não caiu na real. Vou te contar uma história de 2 minutos que vai mudar como você enxerga o Brasil. Porque não é sobre um banco que quebrou. É como 150 milhões capturaram o sistema inteiro. O Banco Master pegou 50 bilhões de reais pagando acima do CDI, inflando seu balanço. Os melhores analistas do país fizeram due diligence, rejeitaram 98% dos ativos. A mensagem técnica é fraude. Manchete do Estadão. O INSS coloca sob suspeita 251 mil contratos de crédito consignado do Master. 74% desses contratos não tem documentação nenhuma. E o Master, em 2022, em novembro, tinha um empréstimo consignado. Em dezembro, um mês depois, mais de 100 mil. Do nada. Mas alguém tentou fazer um banco público do Distrito Federal comprar esse lixo por 2 bilhões de reais. Quase funcionou. O custo para o Brasil ia ser de 80, 90 bilhões de reais. Agora presta atenção. O escritório de esposo de ministro recebeu centenas de milhões do banco, sem trabalho documentado. O maior contrato jurídico de todos os tempos. Um outro ministro viajou para ver a final da Libertadores num jato privado com um advogado do diretor preso do Master. Dias depois, pegou o caso por sorteio. Primeiro ato, sigilo máximo, bloqueou o trabalho da PF. O ministro do TCU, criatura do Centrão, está atacando o Banco Central por ter liquidado o Master. Detalhe, a esposa desse mesmo ministro tinha um BMW apreendido com careca do INSS, o lobista central do esquema de fraude. O mesmo INSS que tem 251 mil contratos fantasmas com o Master. É tudo a mesma rede. O novo presidente da CVM usou o voto de qualidade para proteger a Ambipar, que tinha fundos do Master inflando ações. E tem mais, o projeto DV, uma campanha milionária que tentou pagar influenciadores para atacar o Banco Central. Alguns recusaram e expuseram o caso. Mas o dono do banco está preso desde novembro. Quem está financiando essa campanha? É a rede protegendo a si mesma. Então aqui que vai a pergunta. Nós ainda vivemos numa república onde a lei está acima dos homens, ou vivemos numa simulação onde dinheiro compra ministros, compra pareceres, compra lobistas do INSS e ataca quem investiga. 251 mil contratos que somem do nada e uma campanha milionária manipulando a opinião pública. Isso porque o Banco Central agiu corretamente e tem todas as provas e está sendo atacado por todas essas instituições que foram capturadas. Isso não é revisão judicial. Isso é um assalto institucional. E se isso não for investigado até o fim e punido exemplarmente, o próximo vai ser ainda maior. A pergunta é, papai, nós ainda vivemos uma democracia? Eu quero responder que sim. E você, responderia o quê? O Space Liberdade informa que o Nubank acaba de superar o Bradesco e assumiu o posto de segundo maior banco do Fazendão em número de clientes. O portal Vox Liberdade informa que o secretário de Saúde norte-americano, Robert F. Kennedy Jr., disse que todos os corantes alimentares derivados do petróleo estão sendo removidos dos alimentos aqui nos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin propôs hoje o envio de $1 bilhão em ativos russos congelados no Ocidente, devido à guerra na Ucrânia, para a reconstrução da faixa de Gaza por meio do chamado Conselho de Paz, liderado pelo presidente norte-americano Donald Trump. O valor foi sugerido por Trump para qualquer país que queira uma cadeira vitalícia no novo conselho. Putin ainda não confirmou se aceitou o convite para aderir ao órgão paralelo liderado por Washington, que entrou oficialmente em vigor hoje durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. O logotipo do Conselho da Paz de Trump foi oficialmente revelado e o mapa mundi aparece centrado nos Estados Unidos e se assemelha ao emblema da ONU. O portal Conservatism and Elegance informa que o enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, além de Jared Kushner e Josh Greenbaum, estão se reunindo com Vladimir Putin no Kremlin após os encontros de Davos e Paris. As negociações de paz na Ucrânia serão discutidas novamente. Também participam Yuri Ushakov,
conselheiro sênior de política externa de Putin, e Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Soberano da Rússia e principal negociador econômico. O portal da Thays Smith informa também que parece que alguém na Europa está caindo na real. Em um discurso explosivo, o chanceler alemão Friedrich Merz chamou a União Europeia de um fracasso total diante das elites mundiais, afirmando que, abre aspas, a Alemanha e a Europa desperdiçaram um potencial incrível. Nos tornamos campeões mundiais de excesso de regulamentação e de crescimento zero. Fecha aspas. Neste dia 22 de janeiro, em 1506, o primeiro contingente de 150 guardas suíços chegava ao Vaticano para a proteção pessoal do Papa e segurança da cidade. Ah, e mais uma coisinha. No fazendão, onde os bandidos é que têm a chave da cadeia e prendem o cidadão de bem, é assim, ó. Essa quadrilha aí roubou mais de 125 bilhões de reais e está livre, leve e solta. Enquanto isso, o presidente Jair Highlander Bolsonaro, que não roubou nenhum centavo, está preso. Como é que o Brasil pode dar certo? Até a próxima. Lembrando que, especialmente em ano eleitoral como é 2026, devemos prestar bastante atenção nas palavras do empresário Antônio Hermílio de Moraes, que dizia: a política é a arte de pedir votos aos pobres, pedir dinheiro aos ricos e mentir para ambos. A revista Oeste informa que a cidade de São Paulo será palco de mais uma manifestação em apoio ao presidente Jair Highlander Bolsonaro. Programado para ter início às 15h deste domingo, o protesto ocorrerá na Avenida Paulista. Nas redes sociais, o ato é convocado pelo deputado estadual Paulo Mansur, do PL de São Paulo. Ele destaca que a ideia é ir para além da capital paulista, com manifestações em outras cidades espalhadas pelo fazendão. Paulo Mansur destaca a intenção de ser um protesto pacífico, consciente e responsável nos espaços públicos para expressar esse sentimento humanitário. O CL News respeita a iniciativa dessas manifestações limpinhas, pacíficas e ordeiras, assim como a caminhada rumo a Brasília, mas novamente vê tudo isso como a continuação de um processo em que os brasileiros de bem ficam andando em círculos, enquanto a bandidagem avança sem se preocupar com absolutamente nada. A mensagem é: acorda, Brasil! Já passou da hora das manifestaçõezinhas limpinhas, ordeiras e bem educadas. É preciso ação contundente, eficaz, decisiva, cirúrgica. Senão, a bandidagem não sai do lugar, continua ocupando cada vez mais espaço. Em lugar nenhum do mundo, uma ditadura caiu por causa de protestos bonitinhos e responsáveis, como esses que têm sido feitos no fazendão. Enfim, livre pensar é só pensar, né? Na Gazeta Brasil, a informação de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a afirmar hoje que será candidato à reeleição e que pretende trabalhar ativamente na campanha de Flávio Bolsonaro à presidência, indicado pelo pai, o presidente Jair Highlander Bolsonaro. O governador também comentou sobre a visita a Bolsonaro, atualmente preso na Papudinha, que foi remarcada. Originalmente prevista para ontem, 22 de janeiro, a visita foi adiada por questões pessoais. Segundo Tarcísio, o sindicato do crime organizado que opera nas dependências do antigo STF, na Praça dos Três Poderes, determina a data das visitas. E a escolhida inicialmente não era compatível com a agenda dele. O governador disse que pediu outra data e foi autorizada. Na próxima quinta-feira, ele estará com o presidente, vítima de fraude eleitoral e ilegalmente encarcerado. Agora é para você dar risada
e ficar impressionado com o poder da inteligência artificial. A jornalista e escritora carioca Juliana Moreira Leite postou um vídeo com menos de 1 minuto que é muito engraçado e que está viralizando nas redes sociais. Ele é todo mentiroso. A pronúncia do nome do resort está errada. A clonagem da voz do amigo de meu pai deixa muito a desejar e a edição do áudio é bem fraca. Mas ainda assim, o resultado garante muitas gargalhadas. Oi, você deve me conhecer do STF, mas também sou o dono do Taiaia Resort em Ribeirão Claro. Aqui no Taiaia tem diversão para a família toda. Temos até um cassino de verdade onde até as crianças podem jogar. Vem comigo conhecer esse lugar incrível que construí junto com meu amigo Daniel Vorcaro. Comigo. Aqui na frente tem os prédios com os quartos. Vem comigo que lá tem um cassino também. Fantástico, não é? E você que tem ação correndo no STF tem 15% de desconto e outros benefícios exclusivos. Se hospedem com a gente. Nossos operadores estão aguardando. Clientes Banco Master podem parcelar em 10 vezes. Nota 7,5, pelo esforço de ironizar a encrenca em que o Bobina está metido até as orelhas. E o portal Tumulto BR traz uma informação simplesmente deliciosa, que também rende boas gargalhadas pelo Paulo Freireanismo cínico da mocinha de QI 83 que deu uma de Ofélia. Eu não costumo colocar fala de bandido esquerdopata no CL News, mas acho que esse trecho Paulo Freireano vale. Sâmia X-Tudo disse que a caminhada do Nicolas Ferreira é para desviar o foco do escândalo do Banco Master, que aparentemente chegou nele. Confira. Por mais ridículo que seja, eu acho completamente ridículo aquilo que o Nicolas vem fazendo, daquela caminhada que junta aquela tropa de desocupados, eu acho que também tem um sentido, sabe? Dele dizer, ó, a gente tá se movimentando, não tá morto, é uma forma dele tentar mobilizar, dizer que estão tão bem, ou de desviar os focos, né, do escândalo do Banco Master, que, olha, aparentemente chegou nele, né, porque ele tem relações ali com o Vorcaro, ao que tudo indica. E então, pequena gafanhota, responda, por que ninguém da esquerda assinou a petição de CPMI do Banco Master, hein? O Tumulto BR está oferecendo uma garrafa de 2 litros de Guaraná Dolly para quem responder. Em cima da notícia publicada pelo grupo Globo Lixo no dia 18 de janeiro, intitulada A Delação Premiada de Daniel Vorcaro, que pode derrubar meia república, vem o comentário. O que não contam para a gente é que Daniel Vorcaro fará delação premiada no FBI. Ao lado, uma postagem de hoje, 23 de janeiro, do portal The Incorrupt, dizendo que ex-parceiros de Daniel Vorcaro mantiveram contatos com o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos, segundo reportagem da revista Veja. Pelo menos 2 ex-parceiros de Daniel Vorcaro nos nebulosos negócios do Banco Master tiveram encontros com agentes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 2025. A postagem prossegue dizendo que interlocutores dos potenciais colaboradores dizem que agentes norte-americanos chegaram a ter reuniões em São Paulo no ano passado para aprofundar as apurações sobre os negócios de Vorcaro. Segundo fontes do caso, o Master seria tema de pelo menos 2 investigações em curso no FBI. Na Gazeta do Brasil, a notícia de que o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, afirmou hoje que nunca recomendou ao Banco de Brasília, o BRB, a aquisição de carteiras de crédito fraudadas do Banco Master. A manifestação ocorreu após a publicação de uma reportagem do Diário Oficial da Criminalidade Petralha, o jornal carioca O Globo, que apontou a existência de mensagens em que o diretor teria solicitado ao então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, a compra dos créditos para aliviar problemas de liquidez do Master. Em nota oficial, o Banco Central rebateu as informações
e destacou que foi justamente a área de supervisão, chefiada por Ailton de Aquino, a responsável por identificar inconsistências nas operações envolvendo as cessões de crédito entre as instituições. Segundo a autoridade monetária, a constatação levou à abertura imediata de investigações rigorosas que comprovaram a insubsistência dos ativos que compunham as carteiras negociadas. Ainda de acordo com o Banco Central, partiu da diretoria comandada por Ailton de Aquino a iniciativa de comunicar os ilícitos criminais ao Ministério Público Federal, com o envio de documentação comprobatória e análises técnicas detalhadas atualmente utilizadas no curso das investigações. A nota também informa que, com o objetivo de evitar novas operações que pudessem comprometer a liquidez do BRB, o próprio diretor determinou a aplicação de uma medida prudencial preventiva à instituição financeira do Distrito Federal. Posteriormente, Ailton de Aquino teria levado à diretoria colegiada do Banco Central a proposta de liquidação extrajudicial das instituições do conglomerado Master, em razão das irregularidades identificadas. Para um Toyota Corolla 2025, o IPVA no fazendão varia de R$ 5.500 a mais de R$ 7.000, segundo o Iago e segundo uma pesquisa que eu mesmo fiz no Google para conferir esses dados e ter certeza de que não estava disseminando notícia falsa. Já no Paraguai, o valor da taxa é de míseros R$ 350. E o Iago Souza reflete, acertadamente: no Brasil, você não compra um carro, você aluga do Estado todos os anos. No Paraguai, você paga uma taxa. No Brasil, você paga uma punição por possuir um veículo. E ele conclui também muito acertadamente, dizendo que a pergunta não é por que no Paraguai é mais barato. A pergunta é por que no fazendão normalizaram o absurdo. E eu até arrisco uma resposta. A esfomeada roubalheira oficial da quadrilha criminosa que assalta impunemente os cofres públicos sem medo de ser feliz é sem limites. Onde dá para espremer, a criminalidade espreme. O desgoverno Petralha de ocupação quer que o ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, seja exame de proficiência para os médicos. A medida precisa passar pelo covil dos 513 picaretas e 81 inúteis e covardes e valeria para edições futuras. Saturno e Lua coladinhos. O fenômeno no céu pode ser observado hoje no fazendão. Nas regiões mais ao sul do país, a observação deve ser possível até cerca de 8h30 da noite, enquanto no norte o horário se estende um pouco mais. Revolução nos céus. A China testa uma turbina eólica voadora capaz de funcionar em áreas urbanas. A nova tecnologia inovadora promete método de geração de energia verde como uma alternativa às turbinas eólicas. O equipamento, chamado S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System, realizou um voo de teste na cidade de Yibin, na província de Sichuan, no sudoeste do país. Um exemplo de arte rupestre de 67.800 anos, a mais antiga do mundo, foi descoberta na Indonésia. A arte rupestre de Sulawesi é formada por stencils de mãos, figuras humanas, animais e motivos geométricos em cavernas calcárias. Foi descoberto um lago subterrâneo gigante debaixo do deserto do Saara. A água fóssil é um tipo de água subterrânea armazenada em aquíferos profundos, isolada por milhares ou mesmo milhões de anos. E você sabe que perguntar não ofende, certo? Na revista Oeste, a notícia de que o presidente Donald Trump, diante da onda de frio recorde aqui nos Estados Unidos, pergunta: o que aconteceu com o aquecimento global, hein?
Um terceiro acidente de trem na Espanha em uma semana deixou diversos feridos. Um guindaste de construção colidiu com um veículo ferroviário, segundo uma emissora estatal, e uma das vítimas está em estado grave. A colisão ocorreu em Cartagena, na região de Múrcia, no sudeste do país, segundo a TVE. No Japão, a maior central nuclear do mundo voltou a parar após um alarme. A empresa que gerencia a usina garante que não há impacto radioativo. O México se tornou o primeiro país da América Latina a operar o C-130J Super Hércules. A Lockheed Martin anunciou que a Fuerza Aérea Mexicana adquiriu o primeiro C-130J Super Hércules, fazendo com que o México seja o primeiro país da América Latina a operar a versão mais moderna do tradicional avião de transporte tático. A decisão marcou um novo capítulo na capacidade de mobilidade aérea mexicana e reforça a presença global da família C-130J. E mais uma coisinha. É simplesmente impressionante a capacidade criativa do nosso distinto público do Fazendão com QI 83. Depois da prostituta que se apaixona, depois do cafetão que sente ciúmes e depois do traficante que se vicia na droga que ele vende, o Fazendão inventou recentemente mais uma figura inédita: o jornalista que defende censura. Até a semana que vem.